Olá pessoal, como é que foram de férias? Se divertiram? Passearam? Não, ninguém passeou, né? Nós estamos tudo presos, temos que ficar em isolamento social para ver se acaba logo esse problema. Enquanto isso a gente vai estudando. Tá? Então vamos ver o que nós vamos ter para essa semana aqui. Nossa disciplina, tá? Lógica de programação, ela tem como objetivo dois grandes objetivos. O primeiro deles é desenvolver algoritmos, ou seja, criar um algoritmo novo. O segundo deles é reconhecer um algoritmo pronto, tá? É entender o que um algoritmo faz, certo? Desenvolver um algoritmo não é uma tarefa simples, tá? Requer muito estudo, requer alguns conhecimentos básicos, prévios, tá? E principalmente requer uma metodologia, ou seja, como uma maneira de fazer um algoritmo novo. Tá? Para que a gente quer fazer algoritmo? Tá? Porque nós estamos num curso de informática e você tem que aprender a programar computador. Um programa de computador nada mais é do que um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Um algoritmo escrito em linguagem de programação. De nada adianta eu saber uma linguagem de programação se eu não tenho o algoritmo, se eu não sei fazer o algoritmo, ou se eu não entendo um algoritmo. Então, tudo parte do algoritmo. Se eu entendo o algoritmo, se eu sei fazer o algoritmo, depois é bem mais simples eu aprender uma linguagem de programação e pegar o algoritmo que eu tenho e transformar ele, traduzir ele para uma linguagem de programação. Então, para nós entendermos, para desenvolver um algoritmo, a gente precisa de uma metodologia. Eu propus uma metodologia, tá? Em que a gente faz análise do problema, a gente vê as partes, escreve esse algoritmo em português, aquilo que a gente chama de descrição narrativa, depois transforma num pseudocódigo e depois faz um teste de mesa. Para fazer tudo isso aí, a gente precisa de alguns conhecimentos, ou seja, a gente precisa saber como é que é esse pseudocódigo, tá? Quais são os comandos desse pseudocódigo. A gente precisa saber também sobre as operações aritméticas, relacionais e lógicas. E precisa conhecer a estrutura desse pseudocódigo, certo? Essa aqui então é a metodologia, nela parte do entendimento do problema. Um problema, um algoritmo, geralmente tem entrada, tem saída. Entre a entrada e a saída tem os processos, ou seja, como eu vou transformar aquelas informações iniciais que eu tenho, as entradas, como é que eu vou transformar em saídas, quais são os cálculos, quais são as decisões que eu tenho que fazer, tomar para obter as minhas saídas. Feito isso, eu tenho que colocar em ordem, tá? Um algoritmo é uma sucessão de comandos que tem que estar numa certa ordem para resolver um problema. Então, esse algoritmo eu posso inicialmente escrever em português, que é a nossa língua, né? Depois eu preciso traduzir ele, tá? E antes de traduzir para uma linguagem de programação, a gente vai usar o pseudocódigo, tá? Que tem algumas características da linguagem de programação, mas ainda é escrito em português. Feito isso, eu tenho um algoritmo pronto, eu tenho que testar um algoritmo para ver se ele está funcionando. Esse que é o teste de mesa. Tá? Nós vamos usar, então o teste de mesa, tá? Nada mais é do que a execução de um algoritmo pela própria pessoa, em cima de uma mesa, usando lápis e papel e o seu próprio cérebro, ao invés de usar um computador. Então, isso que a gente chama de simulação. Tá? Então, um teste de mesa é uma simulação da execução de um algoritmo por uma pessoa. Para mim poder fazer esse teste de mesa, eu tenho que entender os comandos do pseudocódigo. No caso, nós vamos fazer um teste de mesa em cima de um algoritmo escrito com pseudocódigo. E, obviamente, precisamos também saber conhecer as expressões aritméticas, relacionais e lógicas. Para que a gente precisa de um teste de mesa? Quando a gente vai criar um algoritmo novo, usando essa metodologia aqui, a gente vai usar para conferir o algoritmo criado. Criei um algoritmo, será que está certo? Será que está errado? Então, eu vou conferir o algoritmo fazendo o teste de mesa.
O teste mesa também serve para me entender um algoritmo pronto. Eu tenho um algoritmo, tá, que eu peguei de um livro, que eu peguei lá da internet, tá, e preciso entender ele. Tá? Eu fazendo um teste mesa, eu posso entender o que faz o algoritmo. E também serve para nós agora, nessa fase, para nós aprendermos a fazer um algoritmo. Então, entendendo um algoritmo pronto, eu posso aprender a fazer algoritmos. Essa, então, que é a ideia do teste de mesa para nós agora nessa fase do aprendizado de lógica de programação. Então, primeiro ponto, tá? Onde é que estão, tá, os comandos? Como é que se escrevem, tá, os comandos do pseudocódigo? Lá no canal Professor Ricardo Anes, lá do YouTube, tem uma playlist com 23 vídeos, tá? Tudo sobre algoritmo, tá? O primeiro deles explica o pseudocódigo. Então, vocês devem dar uma olhada lá nesse vídeo, certo? É claro, existem outros vídeos também que são úteis, né, para desenvolver para entender o pseudocódigo, que são sobre as expressões relacionais, aritméticas e lógicas, e sobre especificamente cada um dos comandos, comandos de seleção, os comandos de repetição, são os principais grupos, claro, além das declarações de variáveis e dos comandos de entrada e saída. Tá? Também tem lá na playlist diversos, deve ter uns 4 ou 5 pelo menos, vídeos especificamente sobre teste mesa. Como é que a gente faz um teste mesa, tá? Então, vocês têm que ir lá, dar uma olhada com calma, ver como é que a gente pega um algoritmo escrito em pseudocódigo, como é que a gente testa ele para ver o que ele está fazendo, se não tem nenhum erro, etc. Tá? Pessoal, vocês também podem, além de ver, tá, estudar através dos vídeos que eu faço, vocês podem entrar na internet, pesquisar lá e ver qualquer outro vídeo. Não tem problema, tá? Até o contrário, é uma solução. Às vezes, meus vídeos têm essa minha maneira de explicar, vocês podem ouvir por outra explicação e entender melhor. O livro, o texto, que todo mundo deve ter lá, tá? Vocês devem ter baixado da internet, se não baixaram, podem baixar, tá? O livro de lógica de programação do Forbelione também tem todo o material que vocês precisam para entender como é que as expressões, os comandos do pseudocódigo, etc. Então, para essa semana, eu quero que vocês façam uma revisão desses conteúdos do pseudocódigo, tá? A estrutura do pseudocódigo, declaração de variáveis, comandos de entrada e saída, comandos de seleção, comandos de repetição, tá? Para na próxima semana, tá, que nós vamos ter uma aula online dia 4 de agosto, às 15 horas e 30 minutos, tá? Vocês, se tiverem alguma dúvida, tá, sobre esse assunto, perguntarem, tá? É claro que durante a semana, se vocês quiserem me mandar um e-mail para perguntar alguma coisa, sem problema algum. Eu estou recebendo os e-mails todo dia, estou respondendo para todo mundo, certo? Então, na próxima semana, além de a gente ver essas dúvidas que vocês podem ter, né? Nós vamos ver como é que se faz teste mesa e vou apresentar exercício para vocês fazerem, tá? Na semana que vem, certo? Esse vídeo, tá? E mais exercícios vão ser tudo postado lá no SIGA. Não esqueçam que todo o material, todas as informações são feitas através do SIGA A. Certo, turma? Então, qualquer problema é só mandar e-mail, tá? Se tiver dúvida, mas o importante é que vocês estudem, tá? Que vocês leiam, que vocês tentem fazer, vocês vejam os vídeos, leiam o livro, tá? Que certamente vocês vão conseguir, vocês vão aprender, embora nós
nós não tenhamos aulas tradicionais, né? Nós vamos dar para vocês aprenderem até o final do ano, certo? Então, um abração, bom estudo!